Levar a mensagem, não o mensageiro. Um princípio essencial nas áreas da dependência química e da codependência. Existe uma frase muito conhecida nas áreas da dependência química e da codependência. Levar a mensagem, não o mensageiro. À primeira vista, pode parecer apenas uma tradição ou algo simbólico. Mas, na prática, isso é um princípio essencial para que o processo de recuperação funcione de forma saudável. Ignorar isso não é só um erro teórico. Pode trazer consequências reais. Isso porque não estamos lidando apenas com o uso de substâncias e padrões comportamentais disfuncionais. Estamos lidando com um conjunto de padrões emocionais, cognitivos, comportamentais e relacionais que mantém a doença ativa. E isso inclui também padrões extremos da codependência, como a necessidade constante de agradar, o controle do outro, a dificuldade de dizer não e até a perda da própria identidade. Quando falamos em transtorno por uso de substâncias e codependência, o problema é mais amplo e existem características comuns às duas condições: dificuldade de lidar com a realidade, tendência à negação, necessidade de controle, busca por validação externa, egocentrismo, sensação de vazio ou inadequação, medo de abandono, dificuldade em estabelecer limites, idealização de figuras de referência, substituição de uma dependência por outra, substância ou emocional. A própria identidade pode ficar em segundo plano. Reforço de comportamentos disfuncionais em relações próximas. Ou seja, não é uma questão individual. É um funcionamento relacional, onde um comportamento reforça o outro. O problema aparece quando uma pessoa passa a ocupar o centro desse processo, seja um terapeuta, líder, coordenador ou qualquer figura de referência. Isso pode parecer positivo no início, mas traz riscos importantes. Surge a necessidade de aprovação. A pessoa pode idealizar essa figura. Pode acabar substituindo a substância por uma dependência emocional. Aumenta a tendência de agradar e se adaptar. Reforça o comportamento aditivo. A própria identidade pode ficar em segundo plano. Sem perceber, o foco deixa de ser o processo e passa a ser a pessoa. O que acontece na prática? Quando isso se mantém, cria-se uma dinâmica pouco saudável. Uma pessoa busca validação, outra tenta cuidar ou controlar, e uma terceira vira referência absoluta. Nesse tipo de ambiente, algumas coisas começam a acontecer. O questionamento diminui. As pessoas passam a seguir, não a refletir. Surgem interpretações distorcidas da realidade. Mesmo que tudo pareça organizado por fora, internamente o problema continua existindo. Só mudou de forma. Por que isso é perigoso? Porque a estrutura da doença continua ativa. O egocentrismo pode aparecer de forma mais sutil, como a necessidade de atenção ou reconhecimento. O controle pode surgir como tentativa de ajudar. As distorções da realidade podem se fortalecer quando não há espaço para questionamento. Além disso, questões como depressão, ansiedade e outros transtornos podem intensificar vínculos de dependência emocional e medo de abandono. Ou seja, em vez de recuperação, pode haver apenas uma reorganização do problema. Qual é o caminho mais saudável? Para evitar isso, o foco precisa estar nos princípios, não nas pessoas. Isso significa: ninguém é mais importante que o processo. Todos são responsáveis por si mesmos. A recuperação não depende de uma única pessoa. O objetivo não é criar vínculos de dependência, mas desenvolver autonomia. Em termos simples, em vez de "essa pessoa me salvou", o mais saudável é: o processo funciona. Os princípios funcionam. Eu tenho responsabilidade pela minha recuperação. Nas áreas da dependência química e da codependência, colocar uma pessoa no centro pode parecer algo positivo, mas carrega riscos reais. Isso pode reforçar o egocentrismo, a autoanulação, padrões distorcidos de percepção e relacionamento. Por isso, a ideia de levar a mensagem, não o mensageiro, é tão importante. No fim, o que sustenta a recuperação não é quem fala. É aquilo que permanece válido, independente de qualquer pessoa.